Ok, pessoal, muito boa tarde. Eu vou aqui trazer uma notícia para vocês que vocês já devem saber, só que com a ótica da crítica. Você que for chegando, deixe seu like, que isso é muito importante para a gente, tá? Ajuda a fortalecer a divulgação do canal. Valeu, pessoal. Valeu aí, membro Daniel Oliveira. Fala aí, Rodolfo. Vocês já devem estar sabendo, né, que... Opa, não é essa daqui não. Depois eu mostro essa daqui. Ontem ficou estabelecido que o deputado Daniel Silveira, ele seria condenado, né? Deixa eu ver aqui quanto é que foi. 8 anos de prisão, né? Olha aí. STF condena Daniel Silveira a 8 anos de prisão. Entendo o que acontece agora. Vamos lá. Os salsichas condenaram nessa quarta-feira, dia 20, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes, coação em processo judicial. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, a perda do mandato de deputado federal, a suspensão dos seus direitos políticos. Ao todo, 10 dos 11 ministros votaram pela condenação do parlamentar. Ué, vem cá comigo. Pessoal, vem cá comigo. Aí você falou, normal, né, Vinícius? Era para ser maioria, não? Era para ser 11 dos 11, já que o cara falava contra o STF. Mas vem cá, o Bolsonaro já não indicou 2? Confirma para mim, pessoal. Confirma para mim aí, pessoal. O Bolsonaro já não indicou 2 para o STF? Já não tem 2 lá indicados pelo Bolsonaro? Porque se deduz que os que votaram contra esse processo do Daniel é os que foram indicados pelo Bolsonaro, né? Mas se eu não me engano, são 2, né? Mas só um votou a favor do Daniel. Ainda cabe recurso da decisão e tal. Mas a gente sabe como é que é. O que, que adianta, né? Recurso pode recorrer umas 500 vezes. Quem manda no país é o Supremo, né? O Supremo, ele é uma instituição da democracia que não respeita os outros poderes, né? É uma instituição que manda em todas as outras. Eles têm poder sobre todas as outras. E o engraçado, meus amigos, para você que ainda defende democracia, para você que ainda pensa que votar muda alguma coisa, que apertar os botãozinhos de uma urna eletrônica de primeira geração, que nem o Paraguai mais usa, isso vai mudar alguma coisa? Você que ainda defende esse modelo, que pensa que democracia é o contrário de ditadura, tá aí. Cada dia, ainda mais no Brasil, fica explícito isso. Talvez se você não vivesse no Brasil,
você talvez poderia ter a prerrogativa do engano com esse modelo. Só que no Brasil fica explícito, a não ser que você é um alienado, você não acompanha o que acontece das coisas mais importantes do país. Você se distrai facilmente. Mas você que está antenado minimamente na questão da política nacional, você está por dentro disso. Se você é honesto, se você não tem que agradar nenhuma bolha progressista, você está ciente que a gente vive um golpe de Estado, né? Que a própria democracia foi articulada para isso. A própria democracia foi articulada para isso. Você vê que o Supremo ele tem a condição de canetar para todas as outras esferas, ele manda em tudo, né? E os caras, eles não recebem voto popular para estar lá. É indicação de político. Ou seja, meu amigo, o que adianta você votar no presidente da República? Responda aí. Você que ainda crê nesse modelo, você que ainda acha que esse é o mais certo. O que adianta você chegar lá, ser obrigado a participar, ou ir lá votar no domingo, né? Sair da sua casa, do conforto do seu lar para ir lá numa escola, votar. O que adianta isso? Fala para mim. Ou então pagar multa, ou então justificar, né? Você é obrigado a participar de alguma forma. Por quê? Aí tu vai lá, vota num presidente, aí esse cara ganha, ele não manda em nada. O deputado, quem votou nesse deputado foi lesado. Quem votou no Daniel Silveira foi lesado. Porque ele tem a prerrogativa, pela própria Constituição, de liberdade completa de expressão. Aí vem o progressista dizer: liberdade de expressão tem limite. Tá, se você bota limite na liberdade de expressão, você vai ter que delegar um censor. Você vai ter que nomear balanças. E quem é essas balanças? No caso aí, o Supremo, que se mete em tudo e manda em tudo. Mas o Supremo foi aparelhado pela esquerda. Então a gente vai ter só a esquerda mandando no país. Não se tem democracia. Não se tem os dois lados falando. Mas Vinícius, ele falou que não sei o que do ministro tinha que sair, ele é filho disso, filho daquilo, o AI-5, que não sei o que. Gente, isso primeiro, é uma grande hipocrisia. Porque conforme eu expliquei no nosso vídeo da série dos impérios, quando eu falei do Império do Brasil, eu expliquei todo o processo. E um dos principais processos que eu expliquei é que a República ela veio num processo de golpe militar na monarquia. Então isso que a gente está vendo aí como base do sistema, ou seja, a República, ela já é por si só um golpe. Por que tantas dores de parto quando se fala do governo militar de 64? Do AI-5? É um golpe dentro de um golpe. E mesmo assim não foi golpe porque foi votado pelo Congresso a destituição do Jango. O povo foi à rua em massa pela Marcha da Família pedir isso que aconteceu. O Congresso votou isso que aconteceu em 64. Até a mídia, na época a Globo, pediu isso daí. Né? A Globo que na época estava na mão do Roberto Marinho, o patriarca. Então não foi golpe. O povo queria, o Congresso votou que sim. Até a mídia queria na época. A igreja queria. Todos queriam aquilo ali. O Brasil ia virar tipo Cuba, comunismo, um golpe comunista. Então os militares tomaram o poder. Cara, isso não foi nada demais perante ao golpe militar da própria República em cima da monarquia. Por que tanta? Porque é vigarice, porque é um modelo que é para uma casta se dar bem às nossas custas. Vocês não estão vendo isso? Ou você ainda pensa que apertar botãozinho lá em outubro, num domingo à tarde ou de manhã, vai mudar a situação do país? Vocês estão vendo como tá. Você está vendo que só a esquerda tem vez, né? Você está vendo. Aí, ó. Talvez ele não pegue, fique 8 anos em semiaberto ou fique 4 anos no fechado. Vai ter algum tipo de manejo, pode ter. Agora, o caso não é esse. O caso que o Daniel Silveira ele foi condenado por opinião. Se você não parou ainda para entender que a gente vive uma inquisição,
uma new inquisição, você está no mundo da lua. Se você pensa, repito aqui, não vou cansar de repetir, que chegar em outubro agora e apertar botãozinho numa máquina que nem o Paraguai usa mais, que é de primeira geração, que isso vai mudar, porque tem aquele fator de desconfiança. Se aquilo que você está apertando realmente vai computar como voto, dependendo do candidato que você votar. Mas digamos que a urna seja honesta lá, os processos. Mas você acha que isso é o suficiente? Você vê, elegeram o Daniel Silveira como deputado. E aí? Ele não exerce, ele foi condenado à prisão, meus amigos. Isso é um preso político. Por opinião, deputado federal tem um gozo pleno da liberdade de expressão. Que isso aí você já vê as mamatas que um parlamentar tem, né? Mas, já que vale para todos, por que não vale para ele? Porque ele falou contra o STF, mas é a liberdade de expressão. O STF é intocado, não pode ser criticado fortemente? Não. É que nem hoje, pessoal. Você vê que é tudo um mesmo sistema que comanda tudo isso. Você vê que os elementos são parecidos. São iguais, né? Você vê, você também não pode criticar nada da ciência. Você não pode botar nada da ciência em dúvida, sendo que ciência é exatamente isso. Mas deturparam. Você não pode duvidar de um líquido químico que injetam nas pessoas à força com penalidades. Então, quanto mais cobrança em cima daquilo ali, em cima da gente, mais a gente deve exigir respostas. Mas para os cientificistas, não. Você não pode duvidar do líquido químico. Você não pode criticá-lo, sendo que isso é a base da ciência. Mesma coisa na democracia, que todo mundo pensa que é o contrário de ditadura. O cara tem liberdade de expressão como deputado, a não ser que ele fale mal de quem é os cabeças do sistema. Ele pode falar contra outro deputado, ele pode criticar o presidente, se fosse o caso. Ele pode, né? Mas não fale aqui de quem manda. Que na verdade, o STF não manda nada. São apenas as marionetes. Quem está puxando a cordinha? Quem puxa a cordinha, pessoal? Senão somente os homens de preto. Que manda. Porque essa questão de república é uma invenção dos homens de preto para dominar e escravizar as nações. Você não percebeu isso ainda? Principalmente tudo começa ali na criação da ONU, né? Que foi outra jogada também. Que só foi feita depois daquela outra jogada que se encerrou. Né? Eles encerram uma jogada e inicia-se outra. E assim eles foram montando o seu castelo de poder. Agora, eu não simpatizo com esse cara aí. Agora, é curioso, né? Deixa eu tirar aqui. Só rindo, né? Só rindo. Porque assim... Olha a carcaça do bruxo. Olha a carcaça do bruxo. Olha a carcaça do bruxo. Olha como é que os valores naturais estão completamente invertidos. Um cara forte desse aí, ele está sendo condenado. Você já viu o Alexandre de Moraes? O cara assim, como é que pode um cara forte desse aí ser subjugado por um cara daquele que parece até, né? Enfim, não vou nem falar aqui. Compara os dois, né? Alexandre de Moraes e o... Quer dizer, um cara forte desse aqui é subjugado por um fracote daquele. Por quê? Por causa do poder do Estado, do monopólio das armas e da força. Por isso, meus amigos. Porra, aqui, quer ver? Aqui. Olha a carcaça do bruxo. Aí. O que adianta isso aqui? É que eu falo para vocês uma coisa que, na verdade, eu nem costumo falar muito. Quantos estão agora na academia puxando um ferro, tomando suplementos caros e até bombas para ficar fortão, né? Para que isso aí? Me desculpa, parece que estou, né, mudando de assunto, mas para quê, né? É como se fosse o ratinho, o hamster, naquela rodinha.
tá se movimentando, mas tá preso, sacou? Pra que isso aí? Cara, essa rapaziada toda, você já viu esses canais que falam de hipertrofia e tal, musculação? Bota aí nesses canais. Cariani, Fábio Giga. Patrocinado por suplementos. Sabe esses caras de academia que tem canal no YouTube aí? Muitos são famosos. Pra que aquilo tudo, né? Pra ficar forte por causa da aparência? Pra ficar andando pela rua com camisa apertada? A gente precisa desses caras na linha de frente. Me bota pra liderar essa galera, uma rebelião popular civil, que eu rapidinho convenço boa parte dessa galera a ficar na linha de frente para combater diretamente com a tropa de choque. Na época, antigamente, guerreiros poderosos e fortes assim fisicamente eram guerreiros mesmo. Agora ficar em academia ficando forte, ficar forte para quê? Para quê? Ganhar carcaça para quê? Eu tô fazendo essa alusão, pessoal. É uma reflexão que eu faço. O Daniel Silveira com esse corpo aí, ó, é subjugado por um cara daquele que acho que não aguentaria 5 quilos, levantar um saco de arroz de 5 quilos. Tá tudo invertido. Você vê como é que é o Estado. Os caras, funcionário público, tipo policial, por exemplo, você paga o salário deles. Você paga o salário deles, mas eles são autoridade sobre você. Vai olhar torto para um PM numa blitz. Isso é normal, pessoal? Essa estrutura estatal é aceitável, é natural ou é artificial? Só atende aos poderosos. Por que um PM é autoridade sobre mim, se eu pago o salário dele? Se você contrata um pedreiro ou uma diarista para trabalhar na sua casa, você dá as ordens. Na verdade, é uma troca. Ela faz o que você pede sobre aquele serviço e você depois dá o dinheiro. Mesma coisa o pedreiro, mesma coisa o mecânico, mesma coisa é qualquer coisa na iniciativa privada, por exemplo. Quem dá as ordens é o cliente. Quem manda é quem paga. No Estado, não. Você paga eles e eles te mandam. Será que você não acordou para esse sistema? E tem gente que quer fazer parte desse sistema. Você não pode cair nessa. Você não pode cair nessa. Vamos aqui eleger o representante da ciência, o representante dos ateus, o representante dos evangélicos, o representante disso, daquilo. Não caia nessa conversa. Até porque quem entrar bem intencionado vai ser curvado. Vai ser cooptado. E se não aceitar ser cooptado, vai ser expulso, porque nós somos um vírus para o sistema. Corta aqui para mim. Depois eu volto no Daniel. Nós somos um vírus no sistema. O que um vírus, quando adentra o seu corpo, acontece? Os anticorpos fazem tudo para expeli-los. Não é assim? Os anticorpos do seu corpo tentam matá-lo, matar o vírus. Tenta expelir o vírus através do espirro, né? O espirro é uma forma do seu organismo tentar expelir aquela bactéria, aquele vírus. A febre, o teu organismo reage com febre, porque superaquece o seu corpo para matar aquele vírus. O corpo do sistema vai reagir contra aquele vírus. E quem entrar bem intencionado vai ser interpretado como vírus. É o que eu estou falando desde as séries históricas aqui do canal. Eu estou mostrando. Os imperadores que agradam o povo desagradam o sistema. Isso desde a época dos imperadores. Você imagina hoje. O imperador que agrada o sistema acaba com o povo. E o que agrada o povo desagrada o sistema. E desagradando o sistema, acontece o que acontece. Desde sempre. Estão entendendo, pessoal? Então, aí eu digo uma coisa para vocês aqui. Cadê o mito, cara? Agora vamos partir aqui para outra análise. Aí, camisa do Bolsonaro, tudo mais. Apoio, né, da família Bolsonaro também.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Com o Flávio, ó. Com o Flávio, acima e para baixo. Aí, Vinícius, ele rasgou a placa comemorativa lá da Daniele Franco, né? Mas aquela placa comemorativa, pessoal, estava tampando uma placa oficial, né? De sinalização. Então quem errou foi quem botou essa placa da Marielle, né? Aí, ó, o que adianta isso aqui, cara? Aí, arminha. O que adianta arminha, cara? Uma carcaça desse tamanho aqui com arminha ainda. Deputado ainda por cima, com imunidade. Cadê? Mas não tem. Cadê? Aí, ó, com Bolsonaro, camiseta de Bolsonaro. Aqui, ó. O que adianta isso aqui, ó? Só vivia com a camisa do Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro agora? Tirou o corpinho fora. Como sempre. Como sempre. No máximo fala alguma coisa. Mas na hora do vamos ver, pessoal, cadê o Bolsonaro, né? Tira o corpinho fora. E os caras ficam aí pra boi de piranha. Qual é o incentivo que se passa? Ninguém vai mais falar porra nenhuma, ninguém vai peitar nada. O fortão, que tem imunidade parlamentar, entre aspas, que tem o apoio do presidente e da família dele, se fudeu. Eu vou encarar? Vou nada. Todo mundo pensa isso, né, pessoal? Qual o incentivo que se tem com esse... Por isso que é o título aí do vídeo. O que o caso Daniel Silveira nos ensina? Primeiro, que votar não adianta nada. Ponto 1. Que nem já dizia o camarada Stalin. Quem vota não muda nada, quem conta os votos é que muda. Não é possível que as pessoas não entendam isso. Segundo, que ter apoio de Bolsonaro é a mesma coisa que nada. Muito pelo contrário, até pior, né? Porque ele te joga na cova dos leões e fecha a grade. E bota o cadeado. Hã? E solda a porta ainda. Cara, é inexplicável. É assustador o que acontece. O que o mito se pronuncia sobre isso? Cara, e ontem na Jovem Pan, eles debatendo lá, botaram um jurista lá para dizer o quanto isso é errado. Porra, isso a gente já sabe, caralho. Mas e a ação? Cadê a ação? Aí a Jovem Pan ontem, o Pingo nos Is, né? Foi todo praticamente disso. Aí ficou lá minutos e minutos, quase uma hora, um cara falando lá o quanto isso pela lei é errado. E o povo comentando no chat que não dava nem para ler de tão rápido que passava o chat, de tanto comentário que tinha. É só você rever lá, você que não viu. E vários comentários, que absurdo, não sei o quê, carinhas, emotions de zangados. É só isso? Quando ano passado, pessoal, nós falávamos aqui, pessoal, já é o 5º protesto esse ano. Aí vai, pessoal, já é o 8º. Aí vai, pessoal, já é o 10º. Aí vai. E muito antes disso, né? O Bolsonaro, ok, eu sou o líder das Forças Armadas, né? Eu sou aqui, eu só tô esperando o povo. Eu não posso pegar minha caneta Bic e fazer Shazam. Vocês têm que ir pra rua e pedir o que vocês querem, que aí eu faço. Tá, o povo foi na rua. Isso já no 5º protesto que ele vem falar isso. Aí o povo continuou fazendo. Aí vem o 6º, o 7º, o 8º, o 10º, o 12º. Eu só sei que eu cobri aqui no outro canal 15 protestos em 2021. 15, culminando, fechando ali no dia 7 de setembro. E eu falava, isso tá tudo errado. Não vai dar nada, porque não é assim que se faz. É tempo e tudo gasto, energia gasta, motociatas e não sei o quê. E o povo lá pensando que é Copa do Mundo, que a seleção brasileira retornando
vitoriosa de mais uma Copa do Mundo e o povo saudando com bandeirinhas e faixinhas e gritinhos. Eu falei, pessoal, isso não vai dar em nada, isso só atiça mais a ira dos inimigos da pátria, dos inimigos do povo, né? Sim ou não, pessoal? Eu não falava? Não vai adiantar nada. E principalmente ali depois do dia 8, né? Que ele é essa ameba, né? Do Bolsonaro ainda vai lá e pede desculpas ao STF e diz que vai governar junto, né? E manda os caminhoneiros saírem da pista. E manda o povo que ainda estava acampado em Brasília retornar. Esse cara entregou o Brasil, pessoal. Esse cara esse cara aí, esse Bolsonaro, isso aí não é, isso nem é patriota. Isso aí tá vendo dele. Daqui a pouco ele sai, entrando ele de novo ou o Lula, o Bolsonaro vai continuar recebendo o salário vitalício de presidente, vai cuidar lá daquela filhinha dele, da mulherzinha gostosinha dele, e vai viver, sei lá, sai fora do Brasil, vai viver em Bahamas, em Cancún, sei lá onde, recebendo do povo ainda, sem ter feito porra nenhuma prática, tudo, mas enfim, eu vou fazer uma questão aqui depois, só sobre essa questão aí do Bolsonaro. Não vou adiantar aqui não. Quando chegar mais perto das eleições, eu vou falar melhor sobre essas coisas aí, sobre os presidenciáveis. Mas é isso aí, pessoal. É aquilo que a gente fala. Não importa de que lado, não importa, na verdade, não importa o que você fala, o que você faz. O que importa é de que lado você está. Você vê que os caras da esquerda, eles fazem, às vezes, também coisas absurdas, né? Coisas absurdas, falam coisas absurdas. Nós já mostramos aqui a época que o Lula, em uma entrevista, elogiou o Hitler. A gente já mostrou várias vezes as situações do Ciro Gomes, o que ele já não falou, no que ele já fez com o repórter. E é sempre assim, o discurso de ódio diário do pessoal da esquerda, principalmente progressista, mas eles acusam os outros de quê? Discurso de ódio. As plataformas digitais acusam só um lado de discurso de ódio, não o outro. O que a gente clama é o seguinte, é ter pelo menos uma coisa mais justa, mais moralizada, que vale para um, que vale para outro. Bato na tecla de novo. Por que comunismo pode e nazismo não? É uma questão de coerência. Se chegasse e proibisse os dois, eu não concordo, mas seria mais coerente. Pelo menos disfarça que você está fazendo uma coisa coerente para o povo. Mas não, proíbe só um e o outro pode. O outro pode até partido político. Sendo que o comunismo, se a desculpa é uma ideologia genocida, o comunismo foi muito mais do que o nazismo. Então qual é a desculpa? A desculpa é quem são os senhores de um grupo, quem são os senhores de outro. Quem criou o comunismo? Quem financia o comunismo até hoje? Quem financia a ideia de repúblicas até hoje? Por isso que pode, pessoal. O Brasil já foi sitiado para os homens de preto. E aí tem os seus capangas, né? Que faz os seus serviços. Por exemplo, um dos capangas dos homens de preto, a China. Porque, principalmente, eles adoram dominar onde tem ateu, né? Onde tem muitos ateus. Onde o sistema é ateu. Porque você sabe que os homens de preto são ateus também, né? Eles são daquela cultura ali que você pensa que é a mesma coisa que a religião, mas não é. A maioria desse pessoal que você pensa que é uma religião, eles são ateus, né? Os homens de preto são ateus também. Então eles financiam e movimentam esses caras do movimento ateísta pelo mundo. Esses sistemas políticos. Então o Xi Jinping, por exemplo, que é um capacho dos homens de preto, ele está comprando o Brasil. O quê? Os homens de preto é cristão? Como assim, rapaz? Os homens de preto é cristão? Você tá de brincadeira. Eles sequer acreditam, nunca acreditaram em Jesus. Muito pelo contrário.
Isso está explícito até no livro sagrado aí. Que tem aí. Um livro sagrado que tem aí, você pode ver. Os homens de preto são cristãos. Caralho, puta que pariu, meu filho. Mas enfim. Gente, onde eu estava, cada comentário que aparece, né? Que, rapaz, tem gente caindo de paraquedas no assunto que, nossa, fica quietinho um pouquinho, assiste os conteúdos, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, pra pegar o assunto, né? Tem gente que eu nunca vi comentar aqui, quando comenta, cara, porra, se vê que tá caindo de paraquedas, mas tudo bem, você tem liberdade de comentar besteira também. Aí o que acontece? Tava onde, gente? Se perdeu o time é complicado, sabe? Ai, eu esqueci o que eu tava falando. Dos homens e tal, mas eu perdi o fio da meada. Então, pode de um lado, pode de outro. Então a gente já batendo nisso, já mostra a nossa coerência filosófica, né? E mostra toda a incoerência desse sistema. Assim, a China, né? Então o Xi Jinping, ele é um ferramental dos homens de preto. Por exemplo, ele está sendo acionado para comprar o Brasil, né? Você vê que na Bahia, por exemplo, eles estão construindo uma cidade. Alguém está sabendo disso? Vocês estão sabendo disso? Vocês estão sabendo disso aí, pessoal? Vocês estão sabendo que a China está comprando a Bahia? E o governador da Bahia é o quê? É um petista, não é? Alguém pode me confirmar? Se o governador da Bahia é um petista? Então facilita o jogo. É complicado. Você sabia que tem. Você sabia que as ilhas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, são todas de estrangeiros? Você sabia que tem uma ilha lá todinha só de um canadense? A Ilha Japão, em Angra dos Reis? O Brasil é sitiado, meu filho. O que adiantou esse bosta desse Bolsonaro? Militar, capitão. O que militar vale hoje, rapaz? É igual o universitário. O que universitário... Tem gente que se arroga ser universitário, tem um diploma, pensa que é mais inteligente por isso. Na verdade, nunca foi, ainda mais de uns tempos para cá. Pelo contrário, ser universitário é certeza de bitolação política, né? Idolatria, gado do sistema. Mesma coisa isso aí. Ser militar hoje em dia. Militar hoje em dia é tudo cuzão. Desde a polícia às forças armadas. Com exceções, claro. A maioria só serve para quê? Manejo de político. Proteção do político. Proteção do sistema estatal. Só. Proteção do povo é uma balela. Se você ainda pensa que polícia é para proteger o povo, forças armadas é para proteger o povo, você está muito enganado. Militar não serve a esses propósitos há muitos séculos. Há muitos séculos. A polícia é só contra o povo, para defender o sistema contra uma rebelião popular. Mesma coisa, e as forças armadas no intuito de defender aquele estado contra outro estado, principalmente. Esse é o intuito. Defender uma máfia da outra máfia. E a polícia defender os políticos contra o povo. Só. Claro que, eventualmente, vai pegar um ladrão que roubou sua moto, um cara que roubou sua bolsa. Faz parte do esquema de te iludir. Né? Mas, meus amigos, presta atenção. O Daniel Silveira, ele é deputado federal eleito democraticamente. O deputado federal goza de prerrogativas de total liberdade de expressão. Ele se expressou, ele não tocou em ninguém, ele não foi na casa de ninguém, ele não invadiu propriedade de nenhum ministro, ele só deu a opinião dele. Ele foi caçado, ele tornozeleira, esse imbróglio de tempos já, né? Acho que tem mais de um ano isso aí, muito mais, acho que vai fazer 2 anos essa novela. E agora foi decretada a prisão dele, fechada, de 8 anos, porque ele se expressou.
Enquanto isso, o Lula foi solto. Eles estão conseguindo captar? É assim, porque o Brasil é surreal. Porque o Brasil sequer disfarça. Todo Estado é ruim, mas tem aquele preceito de moralidade para disfarçar perante o povo. Né? Você vê isso em países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos e tal. Mas no Brasil eles nem sequer disfarçam, porque eles dominaram tudo já. E eles sabem que não tem reação, eles sabem que a reação é aquilo que aconteceu no passado, aqueles 15 protestos de idolatria, de levantar cartaz, de levantar bandeirinha, camisa de seleção brasileira, e ficar gritando mito. Isso eles sabem já sacaram, tudo é um experimento. Igual eles fizeram o experimento da máscara. Vamos ver se o povo aceitar. E aceitou sem questionar nada. Ó. Caramba! Olha só, estão levantando aqui a ideia de que os poros da máscara, todo tecido tem poros, né? Que é o espaço entre a linha, né? Tem os poros. Todo tecido tem poros. A não ser que seja um plástico, né? Bom, não sei. Mas eu sei que pano tem poros. O pessoal está levantando uma tese aí, esses negacionistas, que os poros da máscara são muito maiores do que o tamanho do vírus, então não adianta nada. Ih, mas o povo lá tá chamando os caras de negacionista. Tá do jeito que a gente gosta. Cai em descréditos. Os negacionistas fazem um questionamento óbvio e saudável de qualquer ser humano que não teve o seu DNA alterado. Pô, calma aí. Porra, tudo bem. Eu me sinto aqui meio sufocado, mas será que protege de um vírus que tem um tamanho de tantos nanômetros? Os poros do tecido são maiores do que o vírus. Então adianta isso aqui? Não. Mas os caras, sabe, continuam. Não foi nem questionado isso. E eu batia na live lá do outro canal desde março de 2020. E tudo veio acontecer. Ó, pessoal, se a gente ceder na máscara, vai acontecer tal coisa. Se acontecer tal coisa, vai vir outra. E tudo aconteceu, porque é um experimento. Eles lançam esse negócio da máscara, o povo aceitou. Quem questionou? Um questionamento óbvio, como esse, por exemplo, do tamanho dos poros em relação ao tamanho do vírus, cai em total descrédito. São censurados, canalhas denunciam esse tipo de conteúdo, porque só querem ver a ciência deles protegida, porque é uma ciência política, não é a ciência pura e simples, prática, que a gente viu até então. É a ciência política, é a ciência para fazer dominação social, para conseguir encaixar eles em cargos políticos. É para isso que serve a ciência hoje em dia, esse letreiro. A ciência hoje em dia é só letreiro na mão desses caras, progressistas e cientificistas. Então eles fizeram esse pronto. O povo aceitou, eles foram implementando mais coisas. O povo aceitou de novo e vai botando mais coisas, até chegar no líquido químico em crianças. E o povo aceitou. Daqui a pouco, pessoal, espera passar esse carnaval. Carnaval no meio do ano. O Brasil chegou num patamar que tivemos 2 carnavais no mesmo ano. Ontem mesmo as escolas no Rio de Janeiro estavam desfilando até, sei lá, 6 horas da manhã. 7. Começou os desfiles em pleno meio do ano. Espera acabar esse carnaval de meio do ano aí, para você ver qual vai ser a narrativa que eles vão colocar. Engraçado que eu ouvi também uma notícia, pessoal, de um menininho aí que estava sumido, né? Desde 2020. Agora ele voltou. Ele se chama Aedes aegypti. E a sua dengue. Mas por que de 2020 até o começo desse ano não se falava? Ele foi viajar, ele retornou às origens, o mosquitinho Aedes aegypti, que quer dizer Egito, né? Voltou para o Egito, foi fazer uma viagem pela decolar, e agora ele retornou com saudade do Brasil? Por que agora voltaram a falar da dengue, da chikungunya, daquele outro problema pulmonar, qual é o nome? Tuberculose, que é contagiosa pra caramba. Por que voltaram a falar? Antes não era? Antes era tudo o 19. Pra quê? O que eles queriam passar com isso? Te forçar a uma situação X, Y, W. Você não percebe essas coisas? Não percebe isso? Não percebe essas narrativas sendo trocadas a todo momento?
Eu noticiei até no Falha da Matrix na época. Vocês estão de prova aí. Em 2020, o estado de São Paulo, através do Dória, teve a cara de pau de noticiar que houve 0 casos de dengue em todo o estado durante um ano. Será que esses números não foram migrados? Ontem mesmo, pessoal, falando de história sobre os índios Goitacá, nós informamos um relato histórico de como os portugueses, na época, armaram uma arapuca, fazendo uma guerra biológica contra os índios, pegando roupas contaminadas com varíola e fazendo o que fizeram, igual eu noticiei ontem. Você que não viu, veja o vídeo de ontem aí dos índios. Isso existe na humanidade desde muito tempo. Será que hoje a humanidade está melhor? É mais afetiva? Ama mais uns aos outros? Ao ponto de não repetir certas coisas, certas táticas? Será que a China não fez que nem os portugueses na época? Por que eu devo confiar? Por que eu não posso questionar essas coisas e investigar? Porque essas coisas são obras do sistema e nós somos o gado do sistema. Gados rebeldes recebem chicotadas. Inclusive, os outros gados, só que gado manso do sistema, vêm contra nós, os escravos rebeldes. Vocês sabem que na época que teve a Lei Áurea e tal, muitos escravos, estou falando de Brasil também, tá? Muitos escravos não gostaram da ideia, pelo simples fato de não terem para onde ir. Então prefiro ficar aqui mesmo. Pelo menos eu tenho comida, né? Tenho cama, tenho um abrigo contra a chuva. Então é assim, muitos gados conformistas vão combater os escravos rebeldes. Eu sou escravo, mas eu sou rebelde. Eu vou morrer sendo rebelde. Pode apontar uma arma para minha cara. Vou cuspir na cara de quem apontar a arma na minha cara. Digo do sistema, né? Quiser me impor alguma coisa. Meu irmão, não vai levar na mão grande. Tu acha que isso aí, Daniel Silveira? Se é Vinícius César, cai atirando, filhão. Não leva, não. Mas não leva mesmo. Nem que eu morra. Se eu tô disposto a morrer pela liberdade, por essa causa natural e de liberdade, se a causa é liberdade, você não vai aceitar uma condição que o Daniel, se ele for realmente, né, preso por 8 anos e tal, se realmente ele ficar lá nas grades, isso é uma coisa inaceitável. Eu prefiro morrer. E a minha família já está avisada, sem traumas, tudo pela liberdade. Se vier esculachar, meu irmão, é além vida. É além vida. Pode ser o agente que for. Vai pro além vida e eu vou também, porque eu sei que eles vão me derrubar. Mas vai nós 2, vai nós 3, vai nós 5. E é assim que tem que ser. Daniel Silveira? Como é que pode, cara? As pessoas votam no cara, o cara é deputado, tem prerrogativa de falar o que pensa. Mas se falar contra alguém do sistema, não que ele também não seja, só por participar da política ele faz parte do sistema, mas veja a analogia do vírus. O vírus também quer fazer parte do seu sistema, mas o corpo tenta expeli-lo. Então é isso que fizeram. O cara fez uma crítica forte ao STF, a esse sistema que aí tá, e deu no que deu, sendo que ele é deputado federal. Qual é a mensagem que o sistema te passa? Se um deputado, um agente do próprio sistema, é penalizado se em algum momento ele se transformar num vírus do sistema, falar alguma coisa que não deve, você imagina você. Imagina você aí, ó, que tem que acordar 4 horas da manhã, pegar um busão, 2 horas de viagem até o trabalho. E na volta a mesma coisa. Você vai deixar tudo isso de lado e vai ficar assistindo pegadinha, vai assistir só negócio de futebol e só canais que falam de carro. Você vai abandonar é isso aí que eu penso todo santo dia. O que eu estou fazendo aqui? É difícil para, às vezes, quem segue deixar um like sequer.
Muitos aí não deixam like. Por que não deixaram o like ainda no vídeo? É uma preguiça, é uma falta de mobilização que é assustadora. Os caras pro mal, para venderem a nação, para escravizarem um povo, eles se unem. Eles fazem e acontece. A esquerda sempre faz e acontece. O pessoal que é mais pró-nação, pró-a-população, pró-liberdade, liberdade física e econômica, não se une, pô. Muitos aí não deram nem like no vídeo aqui. Esse é o sinal da nossa derrota. Não que isso vá mudar alguma coisa, mas pelo menos isso, você fortalece quem está se expondo, falando a verdade, que você concorda. Isso que é pior. E qual é o seu apoio ao canal, por exemplo? Você já não se expõe, já não faz a sua parte, e nem apoia quem faz, aí fica difícil. Nós somos a maioria absoluta. Se a gente quisesse, a gente detonava esses caras em uma semana. E a gente viveria livre. O Brasil era para ser de primeiro mundo, pessoal. Talvez até mais do que Estados Unidos. Só com a questão da borracha que tiraram o nosso monopólio, a questão dos metais preciosos, que não haveria aeronáutica no mundo, se não fossem os minerais da Amazônia. Porra, não tem fundamento. A gente era para ser próspero e rico se não fosse essa politicagem e os homens de preto escravizando todas as nações que eles tocam. Aí chega esse presidente aí e abraça os símbolos dos homens de preto. A bandeira de seu estado representativo. Porra, não dá. Aí tá lá, porra, falar do bigodismo é crime. O Brasil já foi tomado. Falar do bigodismo é crime, mas pode ter partido comunista. Acabou. Game over desde sempre. A partir do momento que isso está nas nossas leis, o Brasil já está sob total domínio dos homens de preto. Bigodismo é crime? E comunismo pode até partido político? Acabou o Brasil ali. E o Brasil vem acabando assim, ó. Aí chega lá em 2005, referendo do desarmamento, o povo vota em 62% a favor que continue armas e munições no Brasil, o Lula vai lá e rasga, e implementa o desarmamento. O Brasil vem acabando aos poucos. Aí, lá atrás, tiram a capital do Rio de Janeiro, inventam Brasília, que é um projeto comunista de um projetista, de um engenheiro soviético, afastado do povo. Na época fazia sentido mais, né? Afastava dos grandes centros, botava os políticos isolados. Brasília é a cidade comunista perfeita. É um projeto comunista. Fizeram, ou seja, o Rio de Janeiro está sendo roubado desde aí, desde a capital. É isso aí. Gastou rios de dinheiro público para construir aquela merda lá de Brasília. Um troço horrível. Todo respeito você que mora aí. Né? Uma selva de pedra. Um troço que as ruas são tudo parecidas. Uma porcaria. Aquilo lá é só. Por isso que lá bombeiro ganha muito bem, é o maior salário do Brasil. Policial, o maior salário do Brasil. Porque é para proteger eles. Lá é a casa dos políticos, né? Não é a casa do povo. Vai você entrar lá na Câmara, no Congresso, vai lá, ó, sou do povo, ó. Aqui, ó, sou brasileiro, ó, aqui é a minha identidade. Vou entrar, tá? Porque é a minha casa. Quero ver o que eles estão fazendo. E tu vai ganhar um tapão do segurança. Casa do povo é o caralho. Casa para roubar o povo. Casa dos políticos. Onde os políticos recebem as ferramentas, as engrenagens dos homens de preto para escravizar toda a nação, destruir nossa cultura, né? Fragmentar nossa cultura. Como é que eles destruíram a cultura brasileira? Com funk, com putaria, com um monte de coisa aí que eles incentivam. Via mídia também. Para destruir as nossas famílias, destruir a identidade. E já no Brasil já é meio difícil. Já era muito difícil, porque o brasileiro é muito mesclado, né? Ele não tem uma identidade cultural e racial. Ele é muito misturado. Então isso, porra, facilita muito para os homens de preto no plano Kalergi. E ainda tem toda essa propagação de tudo que não presta no Brasil. Em outras nações que têm uma unidade cultural maior, o que eles fizeram? Tipo a Alemanha, França, Inglaterra. Fronteiras arreganhadas. Bora islâmicos africanos, venham, estuprem as europeias e os progressistas ainda culparão os homens locais, não os imigrantes. O que o Trump tentou fazer lá nos Estados Unidos foi massacrado, né? Engraçado.
Todo mundo em sua casa tem seus muros e seus portões fechados, que é a sua fronteira própria, de outras culturas, de outras pessoas aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Mas quando quis passar um muro lá para qualquer vagabundo do México não passar para os Estados Unidos e favelizar aquilo lá, igual aconteceu com o Rio de Janeiro, se tivesse um maior controle, Rio de Janeiro e São Paulo, vem cá, tu vai fazer o que aqui? Ah, eu vinha para trabalho. Ah, é? Então tá, nós vamos te cadastrar aqui e vamos acompanhar. Se você não arrumar trabalho dentro dos próximos tempos, você vai voltar para sua terra. Tinha que ser assim, pessoal. Aí o pessoal vem com a ilusão de que vai arrumar trabalho no Rio de Janeiro e São Paulo e faveliza os lugares, que não tem condição. Mas tudo isso não é culpa das pessoas, é culpa do próprio Estado que empobrece as pessoas. Entendeu? Então tudo isso é um sistema. Tudo isso é um sistema que te escraviza. Agora vocês entendem isso aí? Eu não entendo. Entendendo. O povo vota num deputado, o deputado tem prerrogativa de liberdade total de expressão. Aí fala, ah, mas isso aqui você não tem liberdade para falar, não. Por quê? Porque é uma crítica a você? Ciência é tudo que os cientistas falam em nome da ciência, não uma crítica aos métodos e aos produtos da ciência. Aí você não pode criticar. Então, isso não é ciência. Isso que acontece aí, isso que aconteceu com o Daniel Silveira não é democracia. Se existe essa prerrogativa para o deputado, ele tem que exercer, mesmo que fale o que quem manda na República não goste. O golpe está em pleno curso. Todos os dias, o Supremo Tribunal Federal desrespeita a República. Desrespeita, melhor dizendo, a nação, porque a República é para isso mesmo. Desrespeita o povo brasileiro. E você ainda pensa que no final do ano agora, você vai apertar o botãozinho e isso vai resolver alguma coisa. Você elegeu um presidente da República. Com quais pautas ele entrou? Você confiando, porra, ele é militar, capitão da reserva, ele tem apoio das Forças Armadas Brasileiras. Será? Ele entrou com essas prerrogativas. Mas o que acontece na prática? Só o que a esquerda quer. Você não viu isso ainda? Você ainda pensa que reeleger Bolsonaro é a solução? Olha o que acontece, pessoal. O Lula foi solto. O Lula foi solto. Na verdade, ele nunca teve preso exatamente, né? Mas ele foi solto. Se ele tivesse sido mantido lá naquela regalia que ele estava lá, naquela pousada que ele estava, pelo menos é uma coisa que moraliza perante o público. Mas não, eles perderam completamente as vergonhas. E estão lá. Foi solto, ficha limpa. O último processo contra o Lula caiu mês passado, se eu não me engano, até noticiei aqui. Ele está completamente limpinho. Porque simplesmente eles aparelharam, 15 anos de PT, aparelhou o STF e pronto. O STF manda em tudo. Solta todo mundo foi solto. Só não sei como é que tá a situação do Eduardo Cunha. Lembram dele? Mas o resto foi todo mundo solto. O Lula foi completamente limpo. O Lula está participando da eleição de chefe do executivo. Vai participar. Faz propaganda no rádio já, o PT, campanha do Lula. Ele falando no rádio. Você ainda crê nisso? Ainda crê nesse sistema? Esse sistema só beneficia safados, vigaristas. Quem quer entrar para a política hoje, pessoal, no cenário nacional, ou é um completo alienado, que eu penso que não, ou quer se dar bem no sistema. Por exemplo, tem uns caras aí que querem entrar para a política com a bandeira da bancada da ciência. Por quê? Porque eles descobriram, eles viram aquilo que a gente viu também, só que com a ótica de proteger a população. Eles estão com a ótica de se darem bem individualmente. Eles viram que se falar em nome da ciência, todo mundo arreganha as duas bandas da bunda e fala, coloca, bota com tudo. Pais entregaram seus filhos à morte. Aí você vê um camalhaço de situações de crianças tendo AVC e ataque cardíaco com 8 anos, com 12 anos. Como nunca antes na história. O que será que está acontecendo que está ocasionando essas... O que de atípico? Ah, um processo aí de
de líquidos que estão sendo jogados. Nunca antes na história do futebol tantos atletas tiveram que abandonar o esporte, não só do futebol, mas de esporte em geral. Eu noticiei isso aqui, foram mais de 400 atletas, sendo que 180 morreram, mas não passa no Jornal Nacional. O que de diferente está no ar? Ah, não, mas não pode duvidar não, isso é contra a ciência. Sabe o que é ser a favor da ciência? Encher o rabo dos laboratórios de dinheiro. Isso é ciência, para eles. Mas a gente está aqui para salvaguardar ainda o mínimo de ciência para a humanidade, que é a ciência prática, que é a ciência que você não é criminalizado por duvidar de métodos. Onde já se viu isso? Isso é a base da própria ciência. Revisionar as coisas, uma tese é derrubada por outra, isso sempre foi ciência, mas não de uns tempos para cá, meu amigo, porque a ciência virou o cientificismo, virou uma religião dogmática inquestionável. Quem questiona vai para o tribunal da Inquisição. Quem é você para duvidar da Santa Igreja Ciência? O nosso Deus Darwin, com seu processo de criação que a gente chama de evolução, não pode ser questionado, senão você vai para o tribunal de Inquisição. E esse pessoal quer falar da religião comum, tradicional, simplesmente ridículo. É isso, pessoal. É muito desagradável você falar do Brasil, sabe, do sistema político brasileiro, porque é isso aí que você sabe, que a gente vê todos os dias. É uma coisa assustadora. E o pior, assim, as coisas acontecem e boa parte não acorda. Tem gente que ainda diz com isso tudo. Por isso temos que eleger o mito. Não que eu queira que o Lula entre, não é isso, mas o que está adiantando na prática o presidente da República? O que adianta eleger deputados com pautas conservadoras? O que adianta eleger senadores com pautas conservadoras? Está todo mundo de rabo preso. Ninguém pode ir contra o STF. Eu vejo o seguinte, meus amigos, se eles, assim, se vocês querem uma democracia de fato, eu não sei não, mas eu acho que não deveria existir STF. Porque o STF não recebe voto popular e manda em todo mundo. Então o que adianta você votar, meus amigos? É isso que a gente está vendo na prática. Talvez eu falando assim, você não está entendendo o que eu estou falando. Veja bem, o que adianta você votar no político A ou B, se quem manda nesse político A ou B, que amarra as pernas dele, caso ele quiser fazer a favor da nação e do povo, tem uma instância superior, tipo o STF, que manda nele. E se ele não se submeter, ele vai ser preso igual o Daniel Silveira. Tá entendendo, pessoal? Então o que adianta votar se quem manda naqueles eleitos é um Supremo? São juízes que muitos ali nem são juízes, não deveriam nem estar ali. Indicação política. Para ser uma coisa moralizada, ou acaba com o STF, ou então bota eleições para juiz do STF. O povo votar em quem serão os juízes. Não que resolva o problema, mas é aquele negócio que eu estou falando, moraliza, disfarça o negócio. Não fica tão o tapa na nossa cara, entendeu? A cuspida, a escarrada todos os dias na nossa cara. Fica uma coisa moralizada, disfarçada. Não vai resolver o problema, mas pelo menos é uma satisfação de respeito ao povo. Se o STF manda em todo mundo, então é que o povo vote no STF também. Quem serão os juízes do STF? Que tem eleições para isso. Ou então acaba com o STF. Não pode ter um Supremo do jeito que está e você ainda pensar que república funciona. A gente vive uma ditadura do judiciário. Isso aí é tecnicamente provado. E praticamente provado também. Está na prática provado. Todo mundo que eles não gostam é caçado, é preso, é censurado, blogueiros são presos, né? E o Lula foi solto. E todo mundo da quadrilha foi solto. Um cara condenado em 3 instâncias foi solto. O que falta para o povo brasileiro? Acordar. Né? E acordar para ver que você, que é de direita, para você ver o que o Bolsonaro é um covarde. Ou então que ele não pode fazer nada. É só você escolher. Ou ele é um covarde, que pode fazer e não faz,
ou então ele não pode fazer nada. Se ele não pode fazer nada, então para que votar nele? Essa é a questão. Vai ficar nesse mesmo sistema? Até quando? Até quando a gente vai ter que aturar isso aí? Não dá, pô. Não dá, sinceramente não dá. Gente, igual a cassação do Arthur Duval. É aquilo ali, cara. É hipocrisia total, né? Eu não gosto dele, liberal pra mim é putinha de esquerdista. Agora, porque é esquerdista, né? Agora é aquele negócio. Ele foi babaca, mas precisava pra tanto. A maioria que tá lá julgando ele fala e faz coisa muito pior aí pela internet. Sim ou não? Ou na vida privada mesmo. O que ele falou naquele áudio, qualquer homem fala pra outro aí, pô. Pegou mal porque ele foi até lá, né? Mas pelo que ele falou, quer dizer, então, pessoal, esse é o problema. Não concorde com esse negócio. A pessoa tem que ter liberdade de expressão. Ele não praticou nada. Ele só falou. Por que ele foi caçado? Outro que foi caçado por crime de opinião, por mais que a gente não goste do trabalho do Arthur, junto ao MBL, junto com liberais. Mas eu também não concordo. Eu posso discordar totalmente das suas opiniões, mas eu vou defender até a morte que você tem o direito de falá-las, né? de pronunciá-las. Então, eu não concordo com o Arthur Duval nem com a política dele, mas ele, sinceramente, se você for ver, mais um que foi condenado aí, ó, por crime de opinião. E agora o Daniel Silveira. Se acontece isso com um parlamentar, meu amigo, é isso que nós vimos também nesse processo. Pessoal aí sendo preso, né? A Sara, o Eustáquio e alguns outros sendo presos por opinião. Entendeu? É isso aí. Isso é democracia? O Lula foi solto. Vai participar das eleições e pode até ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. E aí, como é que fica esse país? A instabilidade, a insegurança jurídica para os investidores. Isso tudo é para falir o Brasil, pessoal, para comprarem a preço de banana. Já estão comprando. Esse é o plano Kalergi. Destruição cultural através da política. Esse é o plano dos homens de preto. Destruir as nações ricas. Dominar tudo. Está provado nas nossas leis. Bigodismo é crime. Comunismo pode partido político. Os homens de preto já dominaram. Está claríssimo isso. Olha aí. Olha aí. Olha o que está acontecendo. Está provado ou não está? Você ainda tem dúvidas? Fica a questão aí para você refletir. Tá? A insegurança jurídica que tudo isso provoca no Brasil, como afasta investidores, porque um cara condenado em todas as instâncias é o presidente da República, é solto e compete nas eleições, um deputado é preso mesmo estando lá na Constituição deles lá, que pode falar o que quiser, não se respeita a imunidade parlamentar de um, só porque ele discorda de quem manda no sistema. É o projeto de destruição total do país para nós, da população. Nós não vamos ter nada. Nós não vamos usufruir de nada que o Brasil tem de bom. Só eles, entendeu? Aí soma-se a isso um plano de redução populacional a pleno vapor, que não está poupando nem crianças, porque o mundo é o quintal deles. Eles pensam assim, é isso que eles debatem e conversam com seus charutos acesos no Clube Bilderberg e tantas outras instituições aonde eles se reúnem. É tudo isso que é tramado. A destruição das nações. Resistência acabou em 1945. Até a próxima, gente.